Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao primeiro podcast de 2024. Feliz Ano Novo! Já no dia 26 de janeiro, né, para você que tá ouvindo. Passou o primeiro mês praticamente, mas a gente também tem que descansar. É que a gente precisa de 60 dias de férias. Isso, tem que descansar, não é sair trabalhando o tempo todo assim, né? E hoje o assunto muito especial que é o de redes sociais. É um assunto que, na verdade, já está no nosso dia a dia, a gente nem repara mais o quanto a gente passa de tempo nas redes sociais. Vamos falar hoje especificamente sobre redes sociais. Não confunda sobre tecnologia, sobre rede social, o mau uso, se a rede é social, se é antissocial, né? Mas antes, obviamente, nós temos que apresentar nossa mesa. Talvez você está ouvindo pela primeira vez, não nos conheça. Esse que vos fala é Francesco Carlosso. E, por favor, e a rede social que eu mais uso sem ser o WhatsApp eu acho que é o Instagram, eu acho. Mas talvez meu celular vai desmentir depois, mas acho que é o Instagram. E eles também vão dizer agora na apresentação qual a rede social, sem ser o WhatsApp, que mais utiliza no dia a dia, certo? Então, Francesco Carlosso e Instagram, eu acho que é o Instagram, é a rede que eu mais uso. Por favor, se apresentem. Salve, salve, galera. Lucas Castilhos, eu queria compartilhar com vocês uma felicidade do dia. Hoje, fazem 10 anos que quebro a corrente de azar que eu não compartilhei no Orkut. Então, a partir de hoje, é só vitória. Só vitória. Então, eu tô muito feliz. Aquela corrente lá que eu nunca passei no Orkut, eu tô muito feliz que termina hoje. O azar. Então a gente pode... Saudades do Orkut. O Orkut era um lugar legal de se você que é mais novo, não sabe do que ele tá falando. Paz. Era a primeira rede social, eu acho, assim, que bombou, né? Comunidades, né, cara? Nossa, comunidades. Os testemunhos, aquilo era demais. Diversão, Não né? é testemunho, cara. Era... Comunidades Testemunho, cara. Não era testemunho, era outra coisa. Era... Podia deixar o nome era testemunho, eu achava estranho. Testemunho. Nós vamos achar depois e nós vamos postar aqui embaixo um print. Depoimento, não era testemunho. Depoimento, isso aí. Pode ser. Não conheço muito, mas eu ia levar pacas, era assim que deixar. Aí tu podia aceitar e deixar em off. Né? Isso aí. E acho que a rede social que eu mais uso é Instagram mesmo. Instagram. Eu sou o Christian. Bom dia, boa tarde, boa noite. E sem ser WhatsApp, eu acho que Twitter. Apesar de o esgoto da internet. É por informações, né? Nem existe Grêmio, Twitter, inclusive. tá? Só pra deixar claro. X. O X, que inclusive coloquei um limitador de tempo no meu celular pra não ficar usando tanto. Funciona esses E limitadores aí, de tempo? quando ele me limita o tempo, eu digo, me permitir mais 15 minutos. É tipo soneca, despertador de soneca. Mais 10 minutos e daí de 10 em 10 o cara vai mais uma hora dormindo. Despertador. Que nem despertador, que só põe na soneca e vai mais 2 horas dormindo. Mas a partir... podemos dizer que o Twitter é a pior droga das redes sociais? Eu acho que é. Eu acho que sim. De longe. Onde mais eu nunca tive ódio. Twitter, graças a Deus. O Twitter... Pra mim, ele era muito bom pra ter informação, assim, porque era coisa rápida, né? Era 140 caracteres quando começou, então tu seguia jornalista, seguia canal de hoje notícia. não é mais 140. Não, acho que aumentou agora. Aumentou, mas... Continua enfim, sendo bom pra informação. Só que daí começou a virar, cara, sei lá por quê. Cara, só... Tipo, pra mim, eu não tenho Facebook, né? Só chute pra cima. Aí quando eu quero ver alguma notícia, eu uso da Andressa e eu só acompanho os portais de notícia, que é tragédia, acidente e trânsito parado. O Facebook virou um portal de notícias. É isso aí. É que eu não sei se tem alguma outra rede social com tantos fakes quanto o Twitter, assim, né? Aí as pessoas destilam seus ódios através de um perfil fake. É o que tu faz também lá no Twitter? Isso aí, exatamente. Não, beleza, show de bola. Mas já que o Christian falou sobre essa questão da limitação de tempo, né? De colocar ali um limitador, um lembrete de tempo, nós poderíamos dizer, já entrando mais profundamente nesse assunto, que o vício, né, a dependência das redes sociais que se tem hoje em dia, né, as pessoas usam muito as redes sociais, passam muito tempo diariamente, depois nós vamos trazer algumas estatísticas aí. Poderíamos dizer que esse vício nas redes sociais é um pecado que hoje é aceito entre os cristãos, talvez o pecado mais aceito entre os cristãos. Com certeza. Na verdade, eu estava vendo a reportagem de um psiquiatra, eu acredito, que ele disse que era difícil fazer um diagnóstico de pessoas viciadas em redes sociais.
mas das características dessas pessoas era que elas ficavam o tempo todo conferindo as telas, ver se tinham recebido alguma notificação, se alguém tinha mandado alguma coisa no Instagram ou alguma outra rede, e elas ficavam incomodadas quando não recebiam, e se recebiam uma mensagem, tinham que ler automaticamente. Então, acho que se a gente pudesse trazer alguma característica das pessoas que são viciadas em redes sociais, acho que seria essa, pessoas que não conseguem ficar fora, ou se recebem uma mensagem, um negócio, tem que estar ali conferindo todo o tempo. E como tu disse, Francisco, eu acho que é um pecado que não é nem considerado mais um pecado, né? Porque as pessoas acham totalmente normal tu passar horas e horas do teu tempo, do teu dia dedicado a estar navegando na internet ali, nessas redes, sem tu ter um tempo produtivo mesmo, né? Porque, claro, aqui a gente está falando da parte ruim das redes sociais ou da internet, enfim, que seja, mas elas também podem trazer benefícios, coisas boas, né, para nós. Mas a partir do momento que tu não usa esse tempo de uma forma sábia, ela vai te levar para um caminho bem, bem difícil mesmo. Provavelmente a gente, até por essa dificuldade que o Lucas falou de mostrar ou de identificar que alguém realmente é viciado nisso, torna-se mais aceitável, né? E por ser algo que a gente consegue esconder no dia a dia, né? Uhum. Algo que a gente, como consegue é que maquiar, as pessoas vão saber, né? E que a gente passa o tempo todo, exceto com o nosso cônjuge. Este sabe quanto tempo a gente passa olhando o celular, ou WhatsApp, Instagram e redes sociais. Acho que a gente lembrou bem do Orkut, e talvez você, ouvintes, tenha um pouquinho mais de idade como nós, vai lembrar do Orkut e de como ele era uma rede social diferente porque ele se limitava ao computador. Uhum. Sim, A gente não tinha essa facilidade de acesso a um aplicativo no celular, e ele não acompanhava a gente no nosso bolso. Então, o Orkut, eu lembro Às vezes ficava dias sem acessar. Ficava dias sem acessar, mas tipo, tu ficava com uma ansiedade pra ver se alguém tinha mandado um depoimento novo. Um testemunho. Aí quando tu atualizava, via que tinha 289 scraps. Opa, tem uns 10 aí, mensagens que me mandaram, vamos ler. Que era legal, mas ao mesmo tempo não era tão escravizador quanto hoje. Talvez se tivesse hoje, na época do celular, ele se tornasse igual, né? Porque a gente fica naquela ansiedade de posta alguma coisa, fulano curtiu, qualquer notificação tu vai olhando, e quem que olhou, isso eu acho bem, bem preocupante para nossa cabeça, porque não é um, não é dois, não é três jovens e velhos hoje que têm problemas psicológicos e ansiedade e síndrome do pânico. E tudo isso vem também de uma cabeça sobrecarregada. Uma cabeça que não desliga mais, porque o celular está sempre do lado e daí dorme com ele ao lado, e a gente está sempre preocupado com notificações, e por mais que a gente finja na nossa cabeça que a gente dorme com o celular do lado porque a gente vai receber alguma ligação importante. Eu durmo com o celular do lado porque eu preciso do despertador. O despertador, ou se alguma coisa acontecer com alguém à noite. Antigamente era isso, né? Antigamente tocava o telefone de madrugada. Cabeceira, né? Tá, mas eu tenho uma teoria que depois das 9 da noite, se tocar o telefone é ruim. Não, eu também. Se me ligar depois, eu dou um pulo da cama, assim, parece que eu tô tendo um infarto. E aí hoje a gente usa o celular com essa desculpa, né? Sim. Mas às vezes a gente vai acordar no meio da noite e vai ficar mexendo nele. E, né? É impressionante, Christian, que há um número considerável de casais tendo problemas no casamento por causa do uso do celular, né? Assim, o tempo todo. Então, o casal não conversa mais direito, vai deitar, um vai dormir, o outro fica no celular, ou fica em outro cômodo, ambiente, até né? outro ambiente, enfim. No banheiro, né? No banheiro. Então, a gente precisa estar muito ligado, porque talvez a grande pergunta é por que é um pecado, né? Por que a gente está falando que é um pecado que é aceitável, né? Ou aceitável, entre aspas, né? Aceitado pelas pessoas, né? Não por Deus. Mas por que isso é um pecado? E aí há vários motivos, né? Um deles é esse, de nós investirmos um tempo
demasiado nisso. Descontrolado Né? Assim, a gente é chamado como cristãos a ter uma palavra bonita que é remir o tempo, né? Então é usar o nosso tempo da melhor forma possível para o reino e para a glória de Deus. E ao fazer isso no meu celular, ficar o tempo todo numa rede social, no tempo que eu estou acordado, isso está tirando de mim essa possibilidade de investir esse tempo em outras coisas que deveriam ser mais produtivas, vamos dizer assim, para o reino, né? Então não adianta eu trocar uma idolatria por outra. Eu não tenho rede social, mas estou sempre no trabalho, né? Eu não tenho rede social, mas eu estou, sei lá, bebendo. É que o ser humano é campeão de trocar o Deus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? É uma fábrica de ídolos. Troca né? Deus por qualquer outra coisa que a gente acha que vai substituir esse vazio que a gente tem, né? E aí nós entramos nessa questão dos desdobramentos, né, deste uso das redes sociais, que é essa causa, a ansiedade, né? Nós temos visto, cara, um aumento absurdo de ansiedade. Eu tenho uma teoria pessoal minha baseada em absolutamente nada. Nos teus conhecimentos do Orkut. Na minha vivência. Na minha vivência. Mas, cara, eu acho que no futuro nós vamos ter cada vez mais pessoas com problemas mentais, com problemas com, como a gente já tem visto, né, ansiedade, com depressão. E, cara, isso está muito ligado com o mau uso, agora sim, da tecnologia como um todo, mas também das redes sociais, porque eu acabo me comparando com outras pessoas, eu fico esperando as notificações, eu crio uma dependência. Cara, o celular, você que está ouvindo agora, nunca sentiu o celular vibrar no bolso sem ele estar no bolso? Nossa. Já virou uma parte do corpo quase, cara. Então, assim, por quê? Terminações nervosas da perna. Faz tempo que não... Vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma olhadinha. E o volta e meia tu tá em algum lugar, tu põe a mão pra ver se o celular tá no bolso. Então, assim, já virou, cara, quase uma parte do nosso corpo. Assim, é um apêndice. É um apêndice. É um apêndice do corpo humano. Então, dizem que o apêndice não tem uso. O celular já virou já tem uso. Então, e quais os perigos que vocês acham que a gente pode cair? Quais os perigos, né, ao fazer esse mau uso das redes sociais? Depois a gente vai falar do lado bom. Por enquanto, vamos falar só das coisas ruins. Quais os perigos vocês acham? Vocês percebem na própria vida de vocês, né, nas nossas próprias vidas, que se pode cair, né, tendo esse uso assim indeterminado, né, de redes sociais? Eu acho que, assim, voltando de férias, né, esse período que a gente tira de férias e fica um pouquinho mais ocioso, deu para perceber que durante o ano a gente expõe nossas dificuldades em relação ao tempo, e principalmente em relação ao tempo de dedicar tempo de leitura da palavra de Deus, tempo de ter conversas mais íntimas, de se encontrar com pessoas, né, ou fazer discipulado, ou fazer servir na igreja. E quando a gente sai de férias assim, a gente percebe que a culpa de tudo isso não é a falta de tempo, mas a má utilização dele. E acho que as redes sociais, enfim, elas são um fator determinante para isso, porque é muito sutil, assim, a forma que ela te envolve e, ao mesmo tempo, o quanto tu passa por dia mexendo numa rede social. Porque tu tá ali, tá vendo, quando tu vê, cara, passou meia hora, uma hora, assim, tranquilamente. Então, o tempo parece que corre rápido, tu prende tua atenção, tu sai um pouco, às vezes, a gente até pode usar para isso, né, de sair um pouco da nossa realidade, da nossa rotina. Tirar essa pressão, né, sair dessa pressão, a fuga, que nem o Francisco disse agora. E... Enfim, eu acho que o grande perigo é como isso é sutil e como ele vai tomando cada vez mais tempo e atingindo o nosso coração, né? De uma forma que quando a gente posta uma coisa e ninguém comenta, parece que todo mundo te odeia. Tu pensa, flopou. Flopou. Então tu fica com o coração pesado, sabe? Em época de eleições passadas, a gente também tem na igreja exemplos, né, na igreja brasileira, exemplos bem claros de pessoas que fizeram um mau uso da rede social e acabaram se queimando completamente por causa de opiniões expostas ou de discussões. E quem não viu ou ficou procurando treta
nesse tempo todo, ou quem não tretou, e parece que aquilo toma o teu tempo, toma o teu dia a dia, e ele fica na tua cabeça, não sai da tua cabeça. Então, para mim, acho que um dos grandes riscos é esse, é que é algo que a gente acaba fazendo por ser aceitável, sem limitações, mas ao mesmo tempo ele vai sutilmente nos escravizando. São hábitos que nos escravizam, são hábitos que se tornam rotineiros e que depois, quando tu fica longe, parece que dá aquela crise de ansiedade mesmo, sabe? Ou que nem o Francesco falou, tu tá sem ele no celular, teu músculo da coxa às vezes dá uma tremidinha, porque, cara, tu tá acostumado ou tá esperando uma resposta, enfim, né? Isso eu lembro de sentir essa questão de expectativa por uma resposta, por algo assim, por SMS, quando eu namorava com a Gabi. Mandava mensagem e ficava naquela ansiedade de responder e tudo mais. Quando ela não respondia, tu dava um toque. É isso aí. Nós estamos muito velhos. É o famoso chamar a atenção do MSN. Isso. Pra quem não sabe, o MSN, ele é o bisavô do WhatsApp, né? E o tataravô, ICQ? O Tiesco teve ICQ, eu não Eu tive. Na verdade, gente, eu vou revelar minha idade agora, dizendo que eu usei o Mirk, que é o antecessor do ICQ. Era... nem vou entrar nesses detalhes aí, porque... O Windows 94. Era tipo isso. Mas eu acho que a gente dá uns passos atrás e começa a analisar a forma que é construída as redes sociais, né? Eu digo mesmo da engenharia da construção do próprio aplicativo, que tu entra no Instagram, ele é uma barra de rolamento infinita. Tu tem sempre alguma coisa nova acontecendo. Então o nosso próprio cérebro vai querendo que a gente vá rolando para acessar novas informações, novos conteúdos, né? E até esses especialistas em parte cerebral diz que vamos ficando viciados na dopamina dessas coisas novas que vai na barra de atualização ali do aplicativo, sabe? Então, já é construído, às vezes, de uma forma, vamos dizer assim, maligna o negócio, pra te ficar ali dentro e não sair mais. Tu pega, por exemplo, um aplicativo que agora acho que deve estar no topo aí, tipo o TikTok. Tu entra dentro do TikTok, a própria construção dele não aparece o relógio do celular, ele toma a tela inteira do teu celular e tu tá ali. É sempre coisa nova. Uhum. E ele constrói um perfil teu em poucos segundos. Em 2, 3 vídeos que tu parou para olhar, ele já construiu começou a oferecer e vai oferecer aquilo que é parecido. Então, a construção já é para isso, para te ficar ali horas e horas, né? E hoje já tem, por exemplo, as pessoas que estudam as mídias sociais e usam isso de uma forma de trabalho. Algoritmos. O algoritmo está aí para isso, né? Para te deixar ali a maior parte do tempo, para te adquirir os produtos que o algoritmo vai querer te lançar, né? Então, o ser humano, ele sabe como manipular o outro ser humano, né? E as redes sociais são isso, elas vão te jogando esse tipo de coisa. E só para trazer um outro dado, que tu falou antes sobre ansiedade e tudo mais, as 3 palavras negativas que as pessoas mais falam sobre as redes sociais, que eu estava dando uma olhadinha também, é ansiedade, comparações e inferioridade. Então, se tu pegar o contexto dessas 3 palavras atreladas com aquilo que as pessoas vê nas redes sociais, tu vai construindo um perfil falso teu, tipo, tu vê uma pessoa viajando, tu começa a criar inveja, já é o outro pecado. Começa a ter inveja das outras pessoas, tu já começa a dizer que a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho é uma porcaria, porque o dos outros é sempre melhor. Então tu nunca tá satisfeito com aquilo que tu tem, com aquilo que Deus te deu, né? A própria Bíblia diz que Jesus vai nos dar aquilo que a gente precisa para viver, e a gente sempre tá querendo mais, né? Então, as redes sociais, elas vão criando, além do pecado do vício nas redes sociais, ele é uma bola de neve, ele vai te dando outros pecados agregados, né? Abismo chama abismo, né? Abismo chama abismo. Eu acho que além disso que vocês falaram, né, desses perigos todos, né, que são reais e bem práticos, eu acho que a virtualização dos relacionamentos, eu acho que é um grande perigo das redes sociais, né? A gente costuma brincar, gurizada, não sabe mais se relacionar, e realmente é um fato, porque eles experimentam esse tipo de relacionamento
virtual, né? Então acabam que as pessoas acham que tem amigos porque tem lá contatos, né, nas redes sociais, é o tempo todo conversando pelo WhatsApp, o que é uma facilidade em vários aspectos. Sim, com certeza. Mas também desconstrói relacionamentos profundos, né? Duradouros, enfim, que não dependem dessas coisas. Porque tu constrói um acontecer. relacionamento raso, né, Francisco? E tudo muito sem a conexão real, né, de pessoas, né? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus e somos pessoas extremamente relacionais. Nós precisamos de relacionamentos, né? Porque Deus é relacional, né? Isso, a gente falou um pouquinho sobre isso naquele episódio sobre igreja, né? Então, o primeiro episódio, inclusive, se quiser ouvir aí, o primeiro episódio sobre igreja, a gente fala um pouquinho sobre essa necessidade humana de contato, de sentir hálito ruim, de abraçar, Pessoa né? Com asa, ou sentir o perfume. A gente precisa disso, Deus colocou isso em nós, né? E esses relacionamentos totalmente virtualizados, acaba que se perde muito disso, né? Um outro grande perigo, para mim, é talvez um dos maiores perigos do uso indiscriminado das redes sociais é a pornografia. Sim. Né? Porque o cara tá ali vendo alguma coisa que gosta, e aí de repente aparece ali alguma coisa que já não deveria ser vista. E aí desperta na pessoa alguma coisa que não deveria despertar. E ela vai por esse caminho, né? A tentação de ir por esse caminho é muito grande. E a pornografia é uma... Uma vez dizia que era 3 cliques, hoje é um só, né? Cada vez mais facilitado, o acesso. E aí eu fico pensando em crianças, adolescentes tendo contato com isso muito cedo, pessoas casadas adulterando, porque é um tipo de adultério tu consumir pornografia, né? É uma relação sexual com outra pessoa que, mesmo de forma virtual, é uma relação sexual com outra pessoa que não é teu cônjuge, então é adultério, né? E eu acho que as redes sociais tiraram o peso disso também. É uma coisa normal, é normal. E aí o cara começa a consumir pornografia, daqui a pouco a pornografia já não supre mais, e aí daqui a pouco ele vai procurar uma pessoa fora do casamento. O ato em si, né? E aí tu junta com aquela realidade que talvez o cônjuge tá tanto no celular que já não dá mais atenção. E aí o cara vira... É um negócio diabólico mesmo, né? Então eu acho que esse é um dos grandes perigos também das redes sociais. E isso que tu falou, Lucas, eu acho que tá junto um pouquinho, que é esse risco de se apaixonar por uma vida que tu não tem, né? E aí tu passa a vida inteira olhando uma vida que tu queria ter e descontente com aquilo que tu tem hoje e deixando de viver aquilo que Deus tem te dado para viver, sabe? Então, e às vezes tu vai correr a vida inteira atrás de Isso. acho que tu acha que é um sonho É. E não é, né? Tu E gasta energia em lugares errados. isso é sinistro, é sinistro. Eu acho que muitas pessoas têm, infelizmente, se perdido por causa disso, né? É a gente fazendo o que sabe de melhor, né? Transformando coisas que poderiam ser uma ferramenta boa e um complemento dos nossos relacionamentos em algo prejudicial para nós, para os nossos amigos e tudo mais, né? Eu tava lembrando quando tu falou desses relacionamentos que se tornam virtuais, de quantas vezes tinha amigos ou coisa assim que a gente conversava, porque como é que surgiu pelo menos a utilização das redes sociais na minha vida, né? Acredito que talvez na de vocês também. A gente costumava viver igreja e com os amigos da igreja no sábado e domingo, e daí durante a semana a gente adolescente não via ninguém, porque a gente não tinha carro, não tinha meios nem nada. Aí ou a gente se ligava durante a semana no telefone, ficava conversando pelo telefone, e aí foi surgindo as redes sociais, foi surgindo o Orkut, o MSN ali, e daí a gente conseguia conversar com os amigos da igreja durante a semana. E a internet só depois da meia-noite, né? Pra pagar mais barato. Conexão de escada. E como isso aí foi chegando de uma forma que complementava um relacionamento que a gente já tinha no fim de semana. Exatamente. E aí o primeiro ponto de, pode estar acontecendo alguma coisa inversa, é quando a gente tinha um amigo que a gente conversava a semana inteira, falava a semana inteira com o cara. Quando se via pessoalmente, silêncio. Quando se via pessoalmente, cara, parece que tu não tem o mesmo ímpeto, não tem a mesma vontade de falar, ou enfim, se sente um pouquinho mais acuado. E como isso foi gerando relacionamentos distantes, mesmo que se falem todos os dias. E sobre o que tu falou de pornografia e tudo mais, talvez
15 anos atrás poderia parecer algo muito distante, mas entre todos os materiais que a gente estava lendo, tem um material do John Piper, e a gente nunca ia imaginar que ele ia ler e que ele ia escrever um texto, por menor que seja, sobre isso. 7 razões para nunca enviar fotos íntimas, nudez, pornografia e nudes. Então, como isso se tornou algo presente no nosso dia a dia? O enviar nudes, cara, eu acho que assim virou algo muito perigoso, né? Porque a gente tá no meio de uma geração ali de jovens e adolescentes que ainda não entenderam também o limite dessas redes sociais, tanto pela sua imaturidade de vida, quanto por já ter nascido no meio disso e não ter esse controle. E aí vai acontecendo, vai sempre se pisando além da linha, né? Sim. Vai jogando a linha sempre mais pra frente. E como ficou comum isso, sabe? Como eu já ouvi relatos de pessoas da igreja que mandaram nudes, ou de pais de família que às vezes mandam e recebem, e daí se torna uma ferramenta de extorsão. Vocês já viram esse golpe hoje? Sim, mas aí... Sim. Virou um golpe de acusar pessoas de pedofilia e ficar tirando dinheiro dos caras e tudo. Gente que se matou por causa disso. É inacreditável, cara, como a gente tá tão focado nisso e vivendo tanto rede social que a gente vai entrando na dança junto, né? E isso é um risco muito, muito... Conforme a gente substitui a leitura bíblica, nosso tempo com Deus diário, por redes sociais, a gente está dando passos mais próximos à linha. Será que dá pra, desculpa, será que dá para dizer que a gente usa também a rede social ou qualquer outra coisa sempre para buscar mais e mais prazer? Eu ia falar sobre isso. Agora que o Christian tocou nessa questão de trocar o tempo, né? Na verdade, isso tudo é entretenimento, né? Sim. Rede social é entretenimento, séries, filmes, enfim. É entretenimento. E a ideia do entretenimento, a ideia da palavra entretenimento é manter, né? Então, a ideia é o que? Aquilo que te mantém, seria. E aí, aquilo que nos mantém prestando atenção, obviamente que nós vamos preferir, por exemplo, ver uma série que eu gosto do que assistir uma pregação. Eu vou preferir ver vídeos no TikTok do que ler um capítulo da Bíblia. Né? A grande questão é por que eu prefiro essas coisas do que as coisas de Deus. Porque no fundo, eu acho uma chatice. Eu talvez não entendi a beleza de Deus, a profundidade do meu relacionamento com Deus, a importância da palavra de Deus. Na real, lá no fundo, a gente vai concluir que isso não é tão importante assim. O que é mais importante quando eu gasto mais tempo nessas coisas do que nas coisas de Deus? É mais importante para mim meu prazer, meu entretenimento, aquilo que me mantém, aquilo que mantém a minha atenção, são coisas que me geram de alguma forma prazer. Né? E também tem questão do esforço, né? Do esforço. Então, tu vai rodando ali, tu não precisa nem pensar. Mas de novo, na verdade, tu tá rodando às vezes e tu não tá nem prestando atenção, tu tá só ali tipo uma máquina. Isso, e nós voltamos de novo para a questão uma ameba. Do prazer. Do prazer. Então, se eu não entendi a importância do meu relacionamento com Deus, se eu não entender que meu coração é extremamente, desesperadamente corrupto, é a palavra que Jeremias usa, e que ele vai querer esse tipo de coisa ao invés das coisas de Deus, e eu não lutar contra essa tendência, eu vou ser levado pela maré, pelo rio. Né? Então, eu tenho que ter a consciência de que às vezes, sim, vai ser mecânico, eu sentar, fazer minha devocional, eu não vou estar com vontade, nossa, não vai ter assim, que vontade que eu estou hoje de ler um capítulo inteiro da Bíblia. Mas aqui entra uma questão assim de quem que manda em quem. Né? É o teu coração que manda na tua vida ou é tu que manda na tua vida? Então, senta, sem vontade mesmo, lê um capítulo da Bíblia. E aí, talvez ali naquele momento, Deus vai falar contigo. Vai falar contigo, vai te transformar, vai fazer esse momento legal. Então, assim, a gente é muito, e a nossa geração já é, mas as próximas também, mais ainda, assim, se alguma coisa não me dá prazer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Se eu tiver que acordar mais cedo para
para poder ter esse tempo com Deus, porque meu trabalho não permite, porque eu não vou fazer, eu vou dormir, porque dormir me dá mais prazer do que ter um tempo com Deus. Né? Então, eu chego em casa cansado, cara, só quero ver uma série para desligar a cabeça. Cara, será que nós somos chamados como cristãos a desligar a cabeça? Não estou dizendo que a gente não pode descansar, mas há um momento para tudo debaixo do sol, como diria Salomão, inclusive de descanso. E o descanso não é desligar a cabeça, talvez o descanso é fazer outra coisa, né? Então eu acho que a gente está tão inserido nesse contexto que, cara, tudo que me dá prazer eu vou fazer. Né? Todo o entretenimento eu quero. Aquilo que eu não considero entretenimento eu não vou querer. E aí talvez a gente está perdendo um monte de relacionamento profundo com Deus. Com eu quero certeza. dizer assim, de entender a vida na perspectiva de que nós estamos na presença desse Deus. De perder tanto da beleza de Deus, do quanto Deus se revela pra gente no dia a dia, no relacionamento, porque eu tô lá maratonando série, que eu não tô cansado pra isso. Né? Passar a madrugada inteira maratonando uma série e trabalhar no outro dia, de boa. Né? Agora vim, sei lá, vim na celebração num dia de que eu tô cansado. Domingo à noite. Domingo à noite. Não, Tá louco? Segunda-feira, dia... Isso aí. Ou tu ficar 20 minutos orando. Não esquece. Não, 20 minutos orando, tá louco, né? Mas um episódio de 1h30 ou meia hora no celular rodando. Inclusive, aproveitando, nós temos também um episódio sobre oração, né? Se quiser ouvir, não ouviu ainda, tá aí o episódio sobre oração. Eu acho que nem tu falou, que nem a gente tá conversando sobre, eu acho que as redes sociais elas são algo muito egocêntrico, né? Porque a gente cria o nosso perfil e aí a gente quer mais seguidores, aí a gente olha a vida dos outros, a gente quer um dia postar igual. Nós queremos seguimores. A gente quer um dia postar viagens também. E daí... Os nossos seguidores têm algum nome específico assim ou não? Não tem. Soladores. Os soladores. Mas como algo egocêntrico que a gente usa para só um bel prazer ou algo para nos engrandecer, algo para e como isso a gente traz para o dia a dia, sabe? A gente acha que uma postagem nossa vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí a gente... Eu vou derramar de minha sabedoria agora, vou edificar a vida de todos. Vou colocar uma piada aqui, todos vão rir e alegrar o dia de todos. Tu não gostou da minha piada no início? Não, então... foi boa. A do Orkut foi boa. Que tu falou a piada, não postou, né? Então, então tá, beleza. Mas eu acho que se tu for ver a questão assim do tu postar na internet um lugar que tu foi, um restaurante que tu foi, tirando toda a maldade. Eu estou indicando para os meus amigos um lugar legal que eu fui e eu gostaria que eles fossem. Não, tudo bem. Então, vamos pensar, vamos tirar a maldade, qual né? o percentual dessa isso que eu tô dizendo, tu entendeu? Venham nesse restaurante porque a comida é sensacional e gostaria muito que vocês provassem. Aí, agora vamos trazer para a realidade. O cara posta para fazer inveja no amigo, para dizer que ele teve a condição de ir, tu entendeu? E o outro cara vai olhar ou não vai curtir ou vai xingar o cara porque tá com inveja, porque não pode fazer. Então, tu entendeu? É a inversão de todas as coisas. Não deixa de ser que nem as outras decisões da nossa vida, né? Que nem Sim. Quem nunca ouviu a pergunta do fazer tatuagem é pecado? Cara, o que isso vai transparecer do teu coração? Sabe? Pra quê? Por quê? Mas não é? Vamos entrar em polêmica. Não, mas assim, a rede social é a mesma coisa. Por que eu vou postar? Pra quê? Enfim, né? Lógico que talvez isso nos leve a um caminho de não postar nada. Mas se for isso que o teu coração ou a Bíblia te apontar como o correto, cara, não posta nada, sabe? Tem um provérbio, né? Eu não me lembro a referência exata agora, mas que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, talvez eu tenha que me calar. Cara, se vai ficar postando lixo, não posta, entendeu? Com certeza. Inclusive, uma dica bem prática que eu dou e que tem me ajudado bastante é o de decorar, ou pelo menos entender os princípios de Efésios 4:29, né? Que é sobre o famosíssimo versículo das palavras torpes, né? E ali nós temos um filtro, né? Eu até vou ler aqui para não engasgar, mas diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
Então aqui nós temos um excelente filtro, que na época em que foi escrito, obviamente, não existia redes sociais, mas a gente pode substituir nenhuma palavra torpe sai dos dedos, dos áudios, das postagens, nenhum post torpe. E aí tem um filtro aqui, olha só. Mas apenas o quê? O que eu devo postar, né, Cristian, te ajudando aí nessa questão que tu tá falando? O que for útil. Primeira pergunta, é útil o que eu vou postar? É útil. Como que é útil isso? Para quê? Certo? Para edificar. Então é útil para edificar? Vai edificar alguém? Legal. É a primeira parte do filtro, ainda não posta, né? Tem mais outra parte do filtro. Conforme a necessidade. É necessário eu postar? A segunda camada, né, desse filtro. É necessário? Legal. E para que conceda graça aos que ouvem. Vai transmitir graça, vai ser gracioso. Se passar nesse filtro, útil para edificação, necessário e que vai conceder graça, posta. Se não, não posta. Entendeu? Ajuda muito, assim. Tanto que você vai ver minhas redes sociais, cara, é pouquíssima coisa postada lá. E tem coisas que eu olho hoje e eu penso, Foto cara... do Francisco ainda tá de cabelo. Tipo isso. E tem coisas que eu olho lá e digo assim, cara, desnecessário, entendeu? Por quê? Pra que postar isso, sabe? Entendeu? Então eu acho que esse é um bom filtro, sabe? Eu acho que a gente precisa ter essa sabedoria também nas redes sociais. As redes sociais não é um mundo à parte. Embora seja virtual, eu continuo sendo cristão nas redes sociais, né? Dentro da igreja aqui é glória a Deus, aleluia, e na rede social é palavrão e xingamento o tempo todo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Não, é bom a gente... vamos deixar depois também nas dicas finais, mas como a gente percebe, a palavra de Deus tem conselhos e dicas e instruções para quem usa as redes sociais também. Ela é atemporal. E 2 livros bons disso, que já foram citados, que é Provérbios e Eclesiastes, né? Que eles tratam bastante também dessa administração do tempo, de o que fazer debaixo do sol. Eclesiastes da vida, né? Eclesiastes é um livro, talvez com uma visão pessimista da vida, mas que ele nos traz uma realidade. Eu queria dizer, vai te trazer para a realidade. Que a nossa vida debaixo do sol só tem sentido por causa que existe alguém acima do sol. Essa é a tônica do livro inteiro. Então, não percam a oportunidade de ler, se puderem, né? Então, deixe meia hora de rede social por dia para ler esses 2 livros, que com certeza eles vão trazer sabedoria para que você utilize de uma maneira correta as redes sociais. Então, podemos falar de uma parte boa delas também, isso, né? Porque eu ia falar o seguinte... A gente matou tudo. Isso. Não postem nada. Fechem o Instagram. Mas eu ia dizer o seguinte, nós estamos atrás de algumas estatísticas, né? O Lucas foi também, eu fui também, de uso, né, da internet no Brasil. E existem diferenças, né? Assim, dependendo do... Mas todas elas são alarmantes. Assustadoras, eu diria. A gente tem aqui uma estatística que chamou a atenção da NordVPN, que é uma empresa que fornece internet, enfim, um provedor de internet. E eles fizeram um estudo no mundo inteiro, né? E o Brasil é o terceiro, né? Terceiro maior usuário, consumidor de redes sociais, na internet, redes sociais. Eu já trouxe usuário já é tipo isso, é isso mesmo. De droga. E aqui, cara, eles trazem tem uma média, né? Porque alguns locais trazem mais horas diárias e outros menos. Na média, então a gente achou aqui que a NordVPN, ela traz que o brasileiro fica em média 91 horas semanais na internet. Isso dá 13 horas por dia na internet. Ou seja, o tempo que a pessoa está acordada, ela está nas redes sociais. Desculpa, na internet. E dessas 13 horas de uso da internet, 10 horas e meia os brasileiros ficam navegando em redes sociais. Pode ser produzindo conteúdo, se relacionando com outras pessoas, postando e assim. Então, se tu for pegar essas 13 horas do tempo que tu passa dormindo, do tempo que tu passa, sei lá, tomando banho, cara... É quase o tempo todo. É o tempo todo. São 10 horas e meia de uso de redes sociais. Então, assim, é muito uso. E aí a pergunta é, nós podemos fazer bom uso das redes sociais, como usar... Não, tem que fechar tudo. Não, com certeza. Como que a gente pode usar, assim, como que a gente pode se ajudar e ajudar as pessoas também a fazer um uso saudável, eu diria, das redes sociais. O que vocês diriam aí? Quais os princípios bíblicos, né? A gente já falou um pouquinho, que se aplicam, né? Além desse filtro aqui de Efésios,
que praticamente termina com qualquer postagem. Como que as pessoas podem usar as redes O Francisco sociais? acaba de dizer para as pessoas não postar mais nada através do filme. Não, mas eu acho que uma coisa legal é o tempo de uso lá o lembrete de tempo de uso no Só não celular. pode dar o 10 a mais, né? A ideia é limitar, né? Não, mas eu acho que limitar é um grande passo Mas já. eu acho que o primeiro passo, eu acho que todo celular tem, independente se é Android, iPhone, ele vai te dar... Windows. O Windows existe. O Nokia, se tu tiver um Nokia... Xiaomi. Ele vai te dar o tempo de uso diário. Ele faz um relatório, se não me engano, diário de uso do teu celular. Deve ter aplicativo também. O meu me dá sempre no domingo. E às vezes eu olho e eu fico apavorado a quantidade de tempo que eu passo com um celular. Mas se tu pegar, por exemplo, Fiquem até o fim desse episódio que a gente vai fazer um ranking aqui de quem ficou mais essa semana. Tempo. De nós três. Isso. Misericórdia. As considerações finais serão as horas. Procurem no celular de vocês, beleza. Aí. Mas se tu entrar no próprio Instagram, ele vai te dar um uso diário de horas que tu tá ali dentro. Uhum. Então, uma primeira dica, fica aqui, querido ouvinte. Entre no seu Instagram e veja o tempo que você passa por dia no teu Instagram. E um desafio pega esse tempo. Não estou dizendo para te parar de usar ele integralmente. Pega 20% desse tempo e investe na leitura da Bíblia. Faz isso. Faz um desafio. Se tu conseguir. Então já tá todo mundo abrindo seu celular. Não, é só no final. É só no fim, era só pra saber. E então assim, se tu for ver o tempo que tu passa no teu celular, na tua internet, nas tuas redes sociais, talvez tu mesmo vai ficar espantado com o tempo que tu dedica a coisas que não te levam talvez a lugar nenhum. Claro, se tu usa como uma forma de trabalho, se tu é um social media que tu tá divulgando a tua empresa. Claro. A gente tá dizendo que a gente trouxe uso só de entretenimento. A gente trouxe só a parte ruim, porque eu acho que tu se conecta com pessoas longe, por exemplo, onde nós tivemos o grupo, a gente conseguiu se conectar com um casal que tá morando numa outra cidade no grupo. Então, são as facilidades que nos trazem. Tu consegue acompanhar pessoas que tu gosta, que estão do outro lado do mundo, um parente, um amigo, enfim. Mas tudo que tu usa demasiadamente errado vai te levar para um caminho errado, né? Então, cuide. 1 Coríntios 6,12, né? Um princípio bíblico: de todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Não vou deixar que nada me domine. E eu acho que essa talvez é uma grande avaliação. Só que assim, tem que ser honesto consigo mesmo. Não adianta querer esconder o sol com a peneira, né? Então, assim, tem que ser honesto, tem que ver o quanto tem usado, se isso tem te atrapalhado e, sinceramente, diante de Deus, pedir ajuda, confessar esse pecado e dar os passos práticos na direção de mudança, porque senão fica assim um problema diagnosticado, tipo assim, um câncer diagnosticado, mas a vida segue. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. E tu falou agora tratar como uma doença, né? Não adianta tu ter um câncer e tomar aspirina. Isso. Tu tem que dar os passos práticos para haver mudança, senão não vai haver mudança. Se tá te levando a pecar, isso aí. Tu tem que extirpar da tua vida. Mas para isso tem que ser honesto e sincero. Claro. Né? Então, e aquilo que Jesus já ensinou lá, né? Se tua mão direita te faz pecar, cara, corta fora. Se o Instagram tá te fazendo pecar, se o olho tá te fazendo pecar, arranca. Se o Twitter lá, Cris, tem o perfil falso, tô falando mal das pessoas, exclui esse perfil. Fica só com o teu original. Eu tenho 1 Coríntios 10:31, né? Quero com mais bebais ou usais as redes sociais. Fazer tudo pra glória de Deus. Boa. Mas eu acho que a gente tem que ter um crivo, né, de tudo isso que a gente falou, né, de saber onde nos prejudica e onde a gente pode usar com utilidade, né, de uma forma útil, como fala o texto que o Francisco leu também. Eu acho que a gente tem que cuidar bastante com isso. Talvez fica a dica para os nossos ouvintes, talvez isso parta de uma semana detox, assim, né? Pode ser. O Olavo fez uma pregação um tempo atrás aqui sobre redes sociais e era uma outra palavra na frente. E
Tem no Spotify da Aliança também. Tem. Escuta, é muito boa. É. Ele fala sobre um detox, sobre redes sociais Sim. também. Talvez parta de tu ficar uma semana sem usar e tentar avaliar como que tem sido o seu uso, né? Se você tem feito com sabedoria. E experimentar a crise Não. de abstinência que vai acontecer no seu coração. E também eu acho que é uma ferramenta muito útil. É uma ferramenta de acompanhamento de pessoas. Sim. Não tem de um lado muito bom. de estreitar laços de amizade, de estreitar laços de amizades com quem mora longe, Sim. né? Enfim, talvez a gente não, há 20 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade para falar todo dia com alguém que mora na Austrália. Eu Um tava abraço pro falando- Jandy, Sim. ou que seja em qualquer... Pessoal do Canadá. Enfim, né? A gente tem essa facilidade e a gente pode usar de uma maneira Eu tava boa. falando essa semana aí com o pessoal que aqui a Aliança funciona em grupo célula, né? Pra quem tá ouvindo, não é G12, né? É sempre bom deixar claro. Tu São tem grupos- tu tem um problema com o G12, Muitos, né? não um só. Muitos. Mas são grupos células saudáveis, né? E aí a gente tava comentando que quando eu era adolescente, né? Não faz tanto tempo assim, mas já faz um tempinho. Às vezes eu tinha que organizar grupo. Eu me lembro que tinha que ligar para um por um. E aí eu chegava lá na 8ª pessoa e ela não podia naquele dia, naquele horário. Eu tinha que ligar para 7 anteriores avisando que aquela 8ª não podia e ver se elas podiam naquele dia que a 8ª podia. Cara, era sério mesmo, para organizar um grupo célula, às vezes era 2 horas de ligação. No telefone fixo ainda, né? De celular. E caro. Gastava dinheiro com ligação. Geralmente a gente fazia depois das 10 da noite, porque daí o pulso era mais barato. Uhum. E depois da meia-noite, daí só pagava um pulso. Tinha um lance assim. Então, assim, cara, facilita muito. Hoje tu faz um grupo no WhatsApp ali, todo mundo faz enquete. Isso facilita muito. O nosso podcast aqui, né? A gente divulga nas redes sociais, nós temos redes sociais. Então, é uma ferramenta muito boa também de divulgação de material bom, de conteúdo bom, porque tem muita porcaria também sendo alastrada por aí, né? Então, assim, tem um lado muito bom do uso, né? A gente tem que estar muito atento a isso não dominar o nosso coração, a nossa mente. Se eu começo a perceber na minha vida, né, uma outra dica aqui de bom uso, se eu começo a perceber que seguir o fulano de tal lá no Instagram tá me fazendo querer uma vida que eu não tenho, sabe? Toda vez que eu vejo lá a foto da família perfeita, o pai que faz absurdo com os filhos, e aquilo começa a me gerar uma inveja, sabe? Não me incentiva a querer melhorar no sentido de ser um pai melhor. Mas começa a me dar inveja. Eu vejo o cara comprou a casa e penso, nossa, eu queria ter essa vida. O cara viajando na Europa, nossa, nunca fui pra Europa, queria ir. Cara, talvez seja o momento de ser radical e cortar a mão que tá te fazendo pecar, sabe? Para de seguir, cara. As redes sociais criaram tempo no várias Instagram, famílias desinstala. de margarina, né? Isso aí. Várias- Das propagandas de margarina. Várias. Todo mundo com o dentinho branco, Isso, né? E As crianças todas limpinhas, penteadinhas e tal. o pior lixo do mundo é margarina e era um negócio super vendido, né? Então, as famílias felizes. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar constantemente. Não é porque hoje isso não me afeta que amanhã não vai me afetar, né? Então, assim, constantemente tem que estar avaliando o que está acontecendo. Quanto tempo eu tenho deixado de, sei lá, de interagir com as pessoas da minha família em casa por causa do celular, né? É uma luta minha interna, sabe? Acho que nada substitui o relacionamento olho no olho, né? O presencial. Nada. Então, assim, é uma luta, sabe? Tu deixar o celular de lado, assim, né? Então, particularmente falando pra mim, é uma luta, assim, né? Deixar. Porque às vezes tu fica preocupado, mas se alguém mandar uma mensagem, se é uma coisa importante. Meus pais moram em outra cidade, já são idosos, né? Acontece uma coisa, meu celular tá jogado num canto. Não é irresponsabilidade. E tu começa a ficar nessa tensão. Mas a gente tem que ter muito cuidado para fazer um bom uso, um uso saudável, né? De seguir pessoas que também vão agregar na tua vida, né? Não. Pais, né? Não deixem de dar atenção aos seus filhos por estar mexendo no celular. Não deem celular para seus filhos por Celular tempo não liberado substitui, né? Não insira eles nesse mundo. sem ter sabedoria, né? Sem idade suficiente para serem sábios nessa vida de redes sociais. Não os deixe. Mas eu acho que, principalmente, chegou em casa, uma prática boa é tentar largar o celular, porque a gente não dá atenção para ninguém em casa, daí. Então a gente acaba vendo uma outra vida. E tem um filme, documentário na Netflix bom, que é o Dilema das Redes. Sim, muito bom. E eu acho que
dá pra gente puxar aquilo que ele fala. Se você não assistiu, assista. Mas um pouco do que ele traz é que talvez um uso sábio das redes sociais são quando a gente utiliza elas para o bem e não é um produto nelas, né? E não sendo usado para que coisas sejam vendidas a nós, realidades que não existem ou produtos mesmo. Então, eu acho que começa a ficar perigoso quando a gente se torna o produto, Sim. que é exatamente aquilo que a rede social faz. Ela te dá o algoritmo para te mostrar tudo aquilo que tu precisa, ou aquilo que ela quer que tu deseje, ou enfim, né? Então, a partir do momento que tu é um produto, acho que começa a ficar arriscado o negócio. Então... Talvez nós tenhamos que tornar elas novamente sociais, né? Uhum. E deixar elas de ser antissociais. E para a utilidade que ela tinha, que é fazer relações sociais, é conversar com as pessoas e não interagir, né? E não De forma aparecer, saudável. não ser o alecrim dourado, né? Não querer somente prazeres, né? Não em busca de prazeres, mas em busca de uma ferramenta que pode ser útil para o seu ministério, para o seu relacionamento com pessoas e que também pode ser útil para o seu relacionamento com Deus, no fim das contas. É uma ferramenta Né? mais Então... de divulgar a palavra de Deus, Uhum. de divulgar o nosso podcast, por exemplo. De aprender. De aprender. Também. A gente tá nas redes também. Não, tem outros tipo usos que é profissional, por exemplo, né? Sim. Tem muita gente que nem tu comentou, né, Lucas, que trabalha com isso, ou antes as pequenas empresas sim, de divulgação não tinham do seu, espaço, né, assim, claro. na TV. Não tinha A como grande pagar uma vitrine propaganda. hoje é qual? Isso aí. Não tinha como pagar uma propaganda lá na Globo, no intervalo do jogo, entendeu? Ou da novela. E hoje tu consegue divulgar tua marca, teu produto nas redes sociais. Então tem um lado muito, muito bom, né, disso tudo que a gente tá Só que eu falando acho aqui. que Só que tem tudo que isso ser batalhado para usar Isso. de uma maneira correta. Talvez a palavra é que todas essas coisas devem ser remidas ou redimidas, né? No sentido de que tem que estar diante de Deus, assim como todas as outras áreas de nossas vidas, né? Não transformar essas redes sociais, ou o uso das redes sociais, em um mundo à parte. Como se lá não houvesse pecado, que eu posso ser uma outra pessoa lá, que eu não sou na realidade, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso para se tornar uma coisa útil, né? Porque a gente sabe que a gente pode, como a gente já falou aqui, usar as coisas boas para muita coisa ruim. Então, muito cuidado com os usos das redes sociais, uma avaliação honesta aí, né? Claro. De como tem sido Tem o os uso. especialistas que dão algumas dicas, né? Por exemplo, de tu tirar as notificações da tua tela inicial. Ali, né? O cara vai te mandar um meme e já vai aparecer na tela. Sim. Tu tirar as notificações para te não saber que toda hora estão te mandando, né? Conferir, ter esse limitador de tempo. Sim. Eu acho que é uma... Tem um movimento, inclusive, tem um nome, cara, agora me fugiu o nome aí. Se você que tá ouvindo, souber, comenta. Comenta o nome desse movimento, mas é um pessoal que tá saindo totalmente de todas as redes sociais, assim. Tá tentando viver uma vida o homem das cavernas, não? Mas tem um movimento, assim, que não quer mais saber de redes sociais, assim. Então, também, eu não acho que precisa ser esse extremo. Um outro extremismo também, entendeu? É ter a sabedoria no uso. Agora, de novo, a sabedoria no uso, a gente tem que tomar cuidado com as desculpas, entendeu? Não, mas eu estou sendo sábio. Não, eu estou usando. E continua, usando várias horas por dia das redes sociais. Não, eu estou usando aqui para falar com meu amigo que mora lá não sei onde. Cara, não está falando 2 horas com o cara ali, né? Então, assim, tem que ter muita honestidade, né? Tem que ter muita honestidade, porque a gente é craque em achar desculpinha. Não estou o tempo todo. Não, mas o meu marido fica vendo futebol e eu fico no celular. Não, mas o tempo que não sei o quê, eu tô aqui, sabe? Então, muito cuidado com essas desculpas, né? Porque a gente é chamado primeiro a cuidar cada um do seu próprio coração, de si mesmo, né? Então, os outros... porque o outro matou, eu posso roubar. Não, né? Não existe isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse uso nas redes sociais. Eu acho que se tornou uma coisa perigosa, mas que está enfeitada, sabe? Então, assim, a gente perdeu um pouquinho do medo de usar, assim, deliberadamente, né? Ou até o famoso o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Isso. E tira um pouquinho do peso do errado, porque todo mundo faz igual. Todo mundo faz igual, todo mundo assim. Começa a ser um pecado aceitável. É um pecadinho aceitável por todo mundo, né? E aí eu acho que tem algumas consequências, né? Esse uso
bom e ruim para a vida cristã. Agora trazendo assim para esse contexto mais específico, né, dos cristãos, assim. Como é que vocês enxergam, talvez, consequências boas e consequências ruins do uso da rede social na vida do cristão, né? Como que vocês podem ver? Eu, por exemplo, eu acho que uma consequência, vamos dizer assim, ou um desdobramento das redes sociais bom é que hoje nós temos acesso a pregadores Sim, muito bons. com Né? certeza. Então eu posso ouvir uma mensagem aqui, Augusto Nicodemos, sei lá, John Piper, tá lá em outro país, entendeu? Isso sem internet, sem rede social, seria impossível. A facilidade do acesso ou de espalhar. Isso. Né, Eu a quero um mensagem. plano de leitura da Bíblia anual. Eu tenho um aplicativo Sim. que faz isso. Eu quero semestral, eu tenho lá. Eu quero alguma coisa que me auxilie no entendimento de um livro da Bíblia. Tu tem um vídeo, tu tem uma postagem de um cara de fora do país que nem tu trouxe. Cara, a facilidade ao acesso à informação, né? Eu quero ouvir uma música lá de louvor que eu ouvi não sei aonde. Eu vou 1987. Eu vou procurar e vou achar, né? Porque tem tudo, né? Então, eu acho que tem um lado muito, muito bom nesse sentido, né? Então, a divulgação de coisas boas, eu acho que essa é uma consequência. Pode me impulsionar na minha caminhada com Cristo, né? Esse é um canal aberto para divulgação total daquilo que a gente acredita e de qualquer pessoa poder ter o acesso também. Sim. Desde um material mais específico, um material mais, vamos dizer assim, entre aspas, intelectual, que tu vai ter que ter um pouco mais de esforço para entender, até coisas mais básicas, né? Então, eu acho que ficou mais fácil pro crente ter acesso. Eu acho que a organização pessoal facilitou, para mim, pelo menos. Organização de grupos, que tu falou antes também. É muito... Organização pessoal, agenda, lembrete, sabe? Então tem... Uma pessoa que tá passando uma dificuldade em outra cidade, tu pode trocar uma ideia com ela, ajudar a orar. Uma videochamada. Claro. Entendeu? Então... Ou vaquinha. Vaquinha, sim. Isso aí. Vaquinha, e é tudo meio que movido pelas redes sociais. Isso né? aí, Enfim. isso aí. A divulgação, por exemplo, de uma vaquinha é através de uma rede social, né? É isso aí. Então, tu tem essas facilidades que as pessoas têm o acesso hoje. Mas... Então tem aplicações muito boas, no fim das contas. Tem forma de usar para o nosso favor. Né? O problema é que não é o natural. Não é o natural, exatamente. Fica ligado porque tudo isso que a gente já falou. Tá, ao mesmo tempo pode me tirar o tempo de leitura, de devocional, de fazer uma coisa que presta para o reino. Né? Então, outra implicação talvez seja, num sentido mais negativo, essa, né? Assim, de que talvez eu gaste um tempo ali que eu poderia estar fazendo coisas muito mais proveitosas para o reino de Deus e para a glória de Deus do que ficar ali olhando. Zoiando, né? Só zoiando. Só passando. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Vende, arrasta pra cima. Isso. E redes sociais é basicamente marketing, né? Assim, tem muito marketing em rede social, né? Então, acaba despertando necessidades que tu não tem, né? E te vendendo isso como uma necessidade, né? Sim. E isso também não trazer o reino de Deus só como marketing, né? Só a parte... Deus é amor, Deus... Tem a parte também onde tu tem que abdicar dos teus pecados, transformação, claro. Né? E as pessoas às vezes vendem isso na internet como sendo a igreja ou o reino só o paz e amor, né? Eu ia dizer, ainda bem que tu falou isso que eu me lembrei, que eu ia dizer que uma coisa ruim, cara, é que as pessoas têm, é bom e ruim, porque elas têm um contato maior com a pregação do evangelho, vamos dizer assim, mas infelizmente muitas pessoas têm um contato com o evangelho que não é o evangelho bíblico, né? E aí conhece um contexto de igrejas totalmente deturpadas, que mostram lá um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, ou que ensinam um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Essa também é uma implicação para os cristãos, né? Na pandemia deu para ver isso, né? Na pandemia deu para ver isso. O contato com muito cara que fala besteira, né? E caras que misturam, assim, tem igrejas que estão misturando agora Umbanda com evangélico, com católico, cara, fazendo um evangelho travestido de outras coisas, né? Então, assim, infelizmente, isso tudo está nas redes sociais também. E aí tem pessoas que nunca tiveram contato com uma igreja cristã séria, com alguém cristão comprometido com a palavra, e que vai ter contato, o primeiro contato vai ser com esse tipo de coisa. E aí a pessoa vai ter duas possibilidades: entrar na canoa furada, entendendo um evangelho que é totalmente diferente do evangelho da Bíblia, ou pegar um nojo disso aí e não querer saber nem de quando encontrar uma pessoa que
Isso, uma vida isso, com isso Deus, é real, né? Como por vezes acaba sendo uma ferramenta que mais afasta as pessoas do evangelho do isso que aí. aproxima, né? Porque há constantemente postagens arrogantes, né? Como Muito. cristãos, como se... Cara, comentários principalmente ali naquele ano, nos anos eleitorais, cara, Nossa, cristão verdade. destilando ódio, assim, ó, descabido, cara, não sabendo debater com amor, com respeito a pessoas que pensavam diferentes, cara. Não, Então, assim, e uma aí idolatria, né? uma idolatria a violenta, políticos, né? enfim. E as pessoas que não conhecem a Jesus, Uhum. elas vão ver Elas esse é o vão cristão. ver- Ah, esse é o fulano de tal que vai na aliança. Ah, esse é o fulano de tal que vai lá na assembleia, enfim. Ah, esse é o, né, o Não, a Christian bancada que vem, evangélica sabe? toda se Então, queimou, né? Mas também a gente pode... Por atrelar o seu nome a alguém que não a Deus. é isso. Né? Esse que é o Não a Deus. problema. É isso aí, né? atrelar o nome a alguém que não é a Deus. Isso aí. Mas também a gente vai trazer de novo a parte boa. Pessoas que estavam vivendo um evangelho travestido puderam ter acesso a igrejas boas. Isso, também. Uhum. Puderam, o Espírito Santo abrir os olhos e mostrar Aham. igrejas que pregam o real evangelho. A gente teve casos aqui dentro Sim, da sim, nossa sim. própria igreja sim. de pessoas que tiveram acesso aqui à aliança ou outras igrejas que são boas também, Sim. através das redes sociais, através da internet, né? Então também existe toda essa parte podre da internet, tudo que a gente trouxe aqui, mas Que é também- muito maior do que Que é a muito- Sim, é. sim, que isso que é boa. muito maior. É que na né? real, o que acontece? As redes sociais, elas não são algo em si. Elas são algo meio. que a gente, um meio, Ela é um é um meio. uso. E é usado por quem? Pelas pessoas. As pessoas estão cheias de quê? Pecados. De pecados, né? E aí E é isso aí sai pra fora, de Sai algum pra jeito fora. ou de outro. Transborda, né? Ou sai pela boca ou pelos É dedos. isso aí. A boca e os dedos vão falar o que está cheio o coração. E aí, esse tipo de coisa que a gente tem aí. Muito bem, Muito bem, então acho que vamos encaminhando aqui para nossas considerações finais e aí dica de, sei lá, de leitura, mais dicas, né, do que a gente já deu aí de uso, enfim, as considerações finais para a gente tentar amarrar esse episódio sobre redes sociais. Obviamente que nós não abordamos tudo, né, porque Não, porque são esse é um assuntos assunto extensos, que né? vai surgir mais redes, mais formas de acesso. É. Isso aí é uma coisa muito E rápida. com certeza a gente vai ter cada vez mais conteúdo para isso, É isso né? aí. Hoje a gente não É vai isso aí. ter muito livro que fala especificamente de Aham. redes sociais, mas por estar em voga e estar tão presente no nosso dia a dia e nosso cotidiano, cada vez mais material cristão vai ser escrito sobre isso para tentar nos instruir a usar de uma maneira sábia e boa, né? Então, minha- considerações... Da minha parte, fica um desafio. Pegue o tempo que você fica no seu celular, nas suas redes, e não tô dizendo pra você parar totalmente. 20% do que tu faz, dedica à leitura da Bíblia ou um devocional. E tu vai ver na tua outra semana, ou daqui 15 dias, daqui um mês, a transformação que tu vai ter. É o uso gradual para baixo, né? E um aproveitamento melhor do teu tempo na internet, ou enfim. O nosso desafio era no Instagram ou do modo geral? Não, modo geral, redes Ah, sociais. da- Enquanto o vamos lá. Lucas acha aí, Christian, considerações finais. Eu mantenho, então, Eclesiastes e Provérbios como uma dica de leitura, então aproveite esse tempo até que o Lucas falou, os 20%, ou pega aquela rede que tu mais usa e substitui ela. O tempo não usa por uma semana, 15 dias, e substitui para ler esses dois livros que eles trarão sabedoria e os passos corretos que a gente pode aplicar na nossa vida inteira, inclusive em postagens e nas redes sociais. Cara, eu já fiz isso e eu digo que é sinistro o que acontece na nossa cabeça, no nosso coração, que fica ansioso, né, por esse tipo de coisa. E o tempo aí Eu tô achou? apavorado. O tempo, na verdade, vamos assim, de. Deixa eu ver o teu ranking. não. Ranking, então, o terceiro colocado. Terceiro colocado sou eu. Colocado. Ó, eu olhei aqui, 2 horas e 14. Ah. É a média diária. Eu vou pegar esse computador aqui e ver no computador. Depois, segundo colocado, eu, Christian, com 5 horas e 3 minutos diários. Perdão, pai, porque eu não sei o que eu faço.
5 horas e 21. Vamos! Nossa, vamos! Por 18 minutos, segundo colocado. É, eu sou o É último que colocado. aqui ele pega, não justificando, claro, né? Ele pega o WhatsApp Pega também, né? o WhatsApp. Não, o WhatsApp pra Nossa, mim deu, Nossa, misericórdia. deu um... Misericórdia. Mas isso Serve mostra... pra mim. Quanto dá 20% de 5 horas e 21 minutos aí, Francesco? Tu que é Meu matemático. Deus, eu não sei fazer. Mas dá pra ver Eu aqui sou o das tempo, humanas, ó. cara. Coloca ver todas as atividades e Aí, ele ó. te dá o tempo da Dá o semana. É, eu tô aqui. Banheiro Mas, de ó, dura. Mas isso mostra o quanto a gente depende, né? Sim. Assim, seja para trabalho, seja para entretenimento, o quanto nós somos hoje dependentes dessas ferramentas, né? Minhas dicas, cara, é aquela que eu já dei de Efésios 4:29, então usa aquele filtro, né? Vai ser útil, né? É necessário postar, vai transmitir graça, então posta. Senão, pensa bem, né? Não é que não precisa postar, mas por que eu tenho postado o que eu tenho postado, né? Então acho que é uma boa avaliação para fazer, né? Eu tenho alguns livros aqui, ó, dicas de leitura que não são sobre redes sociais, mas vão ajudar no uso das redes sociais. O primeiro, eu vou dar as dicas do que eu li, né? O primeiro é Faça Mais e Melhor, do Tim Challies. Eu acho que é da editora Fiel, é da Fiel. Esse livro fala sobre produtividade, sobre remir o tempo, organização pessoal, é bem legal, me ajudou uns anos atrás aí bastante nessa peleia aí do tempo, né? De remir o tempo. E outro livro é A Guerra dos Espetáculos, do Tony Hink, que também é da Fiel. Eu tive que ler e fala bastante sobre a questão do que alimenta os nossos olhos, da questão da cobiça das redes sociais. Bem legal. É um livro muito, muito bom também, de leitura aí para quem está interessado em talvez refletir mais profundamente, né? Como a gente usou o termo anteriormente, né, na nossa primeira pergunta, dá pra gente indicar também o livro Pecados Aceitáveis, do Iago sim, Martins. Iago. Sim. Que ele vai tratar, não de redes sociais nos capítulos, mas ele trata bastante daquilo que o nosso coração ele reflete através das redes sociais. É preguiça, atraso, enfim. Atraso. Mas não foi por redes sociais, não venham me culpar. Enfim, a gente... E outra dica e conselho, se a gente puder dar, é não faça sozinho. Isso. Sim. Né? Tem alguém para caminhar contigo, porque assim como os outros pecados, a gente não precisa de ajuda. vai vencer sozinho. A gente vai colocar a limitação de 1 minuto ali, vai dar 15 minutos a mais, 15 minutos a mais, e quando vê, a gente já só usou como desculpa. aceitar os termos e Isso. condições. É isso aí. Porque que ninguém lê, né? É a maior mentira. Tu já leu algum... Maior termos mentira. É a maior mentira, né? Essa é outro pecado aceitável. Pecado aceitável. Então tá, gente. Muito obrigado pela sua paciência, por nos acompanhar até aqui. E se você chegou até agora, comente embaixo do nosso post aqui, Orkut. Orkut. E outra, já que usa rede social, né? Você que está nos ouvindo, ou redes sociais, né? Nos siga no Instagram. @Solamento Podcast. Isso aí. Só temos Instagram, só isso. Por enquanto, Por sim. enquanto. Instagram. E logo. O Cris vai começar a fazer nossos vídeos no TikTok. Isso aí. Que Deus abençoe sua vida. Espero que de alguma forma a gente espera, né, que tenha sido útil e que pelo menos faça refletir a respeito do uso ou mau uso das redes sociais ou antissociais, enfim. E que Deus use esse tempo aqui conforme a sua vontade, o seu propósito na sua e nas nossas vidas. Amém. Amém? Um abraço. Um abraço e Valeu. até a próxima. Valeu!